Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos, domingão, para falar de Série D do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos lá na Arena das Dunas, estádio de Copa do Mundo, um jogo que ficou longe de ser de Copa do Mundo, né? Um 0-0 entre América de Natal e Santa Cruz. Resultado ótimo, né, para o time pernambucano que garantiu matematicamente aí a sua vaga às oitavas de final, não, né? A 16 avos de final, né? É a segunda fase aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Tá no mata-mata aí rumo ao acesso à Série C. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Arthur Silva e nos trabalhos técnicos, direção e edição, o grande Alan Roberto. Primeiramente, né, agradecer aos nossos parceiros, começando com o Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Lembrando, aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, jogue com responsabilidade. Também tem o Shining Box, né, o melhor da comida chinesa para você. Também uma das nossas parceiras por aqui, como também o Clube 45, que é a forma que vocês possuem aí de nos apoiar de forma direta, né, de ajudar a manter o 45 minutos cada vez mais firme e forte aqui, trazendo conteúdos praticamente diários, né, para você, torcedor. Também reforçar o like, né? Galera que tá chegando aí, já deixa aquela curtida generosa no vídeo, super importante. Se inscreve no canal, inclusive ultrapassamos aí a marca de 87 mil inscritos, inclusive durante a transmissão, né, do NE45 Experience, né? Conseguimos aí ultrapassar a marca de 87 mil inscritos e ainda crescemos mais algumas centenas aí neste domingo. Enfim, vamos aí rumo aos 100 mil inscritos, né? A meta era até o final do Campeonato Brasileiro, mas certamente bem antes, né? Do término da Série A, a gente vai ter aí os 100 mil inscritos aqui no 45 minutos. A gente agradece demais a vocês aí, torcedor do Santa que tá aí, já compartilha nos grupos de WhatsApp, né, que Arthur Silva já está aqui para fazer toda a análise do jogo contra o América de Natal. Jogo lá na Arena das Dunas, não teve gol, né, inclusive segundo jogo que o Santa Cruz não balança as redes, né, Arthur Silva vai analisar isso. Mas falando do resultado inicialmente, Arthur Silva, porque a atuação não foi tão boa quanto o resultado, né? Empatou fora de casa contra o terceiro colocado, inclusive carimbou a sua vaga para o mata-mata. Santa Cruz classificado, mas com a confiança abalada. Acho que dá para dizer isso. Exatamente, Fábio. Eu acho que essa é uma das opções de análise e ela é uma opção extremamente válida e talvez a que mais reverbere na torcida. Porque o simples fato da gente estar hoje aqui comemorando um empate, tratando como resultado importante, o resultado positivo, faltando 3 rodadas para um Santa Cruz que dava indícios de que ia chegar nesse momento sem muita disputa ainda, né? A gente até poucos programas atrás, Fábio, falava de um receio do Santa Cruz chegar na reta final sem objetivos e isso acabar pesando para a equipe desligar o motor. Na verdade, a gente vê hoje um Santa que jogou contra o América numa postura de equipe que o resultado era muito importante. E o resultado de hoje ele era muito importante não pela classificação antecipada, porque na verdade a classificação do Santa, assim como a classificação do América e a classificação do Central, desde antes dessa rodada já estavam muitíssimo encaminhadas, sabe? Salvo algo muito fora da curva, eles iriam jogar a fase do mata-mata, como vão jogar a fase do mata-mata, né? Hoje a gente teve Santa Cruz e Central garantindo matematicamente, o América ainda não, mas a tendência é que nas próximas rodadas isso aconteça de forma matemática. A importância do empate hoje foi pela manutenção da primeira colocação. Se o Santa Cruz leva um gol do América, ou seja, por um gol, o Santa Cruz poderia ter deixado de ser líder e não virar segundo, mas virar terceiro colocado. A gente até falou na análise depois que teve do raio-x da rodada da Série D, inclusive quem não assistiu, acho que até vale, porque por mais que tenha passado uma rodada, mas tem alguns aspectos ali que a gente fala de mata-mata que ainda estão vivos, né, para o torcedor poder observar. A gente falou que mesmo que o Santa perdesse hoje e fosse para terceiro, ainda indicaria, talvez, um favoritismo para o Santa de recuperar a primeira colocação por motivos de tabela. O América, por exemplo, vai enfrentar o Central agora. Então tem um confronto direto, que aí um dos dois, ou até mesmo os dois, em caso de empate, poderiam acabar se enrolando na pontuação para o Santa passar. E o Santa tem uma tabela daqui para frente que é mais acessível, em tese.
O Santa tem um Santa Cruz de Natal em casa e depois ele pega o Horizonte 13 nessa sequência, podendo, né, eu diria até que a maior chance é pegar o Horizonte 13 não disputando mais nada na competição, o que facilita ainda mais a tabela do Santa. Então, por mais que tenha esse condicionante, atenuante, melhor dizendo, a tabela do Santa, da tabela do Santa, hoje o Santa foi para um jogo que realmente tinha um caráter muito importante, decisivo. E eu vi alguns torcedores até em cima da hora da partida, trazendo um ponto importante que de fato é relevante, que talvez, se tivesse colocando muita força, muito holofote nesse jogo, porque perder para o América fora de casa não é um resultado fora da curva, né? Se a gente analisa a tabela da Série D antes do campeonato começar, esse era visto como o jogo mais difícil entre os 14 que o Santos ia fazer na primeira fase. Então, se tinha algum jogo em que você dizia, ó, isso aqui, não, esse jogo aqui não dá para considerar ponto. A derrota está na conta. Esse jogo era o jogo contra o América fora de casa. Então, realmente, não é perder do América que ia significar que o Santa está no caminho errado. A questão é muito mais o desempenho que a equipe vem tendo. Porque o Santa, se perde hoje, a gente estaria falando aqui de 4 rodadas tendo 3 derrotas. Mesmo empatando e conseguindo o objetivo da manutenção da liderança, a gente mesmo assim está falando de 3 jogos, perdão, 2 jogos sem marcar, como você falou, a primeira vez que isso acontece na Série D, porque o Santa antes disso só tinha ficado um jogo sem marcar, que foi contra o Santa Cruz de Natal, e logo em sequência ele venceu o América, né, por 2-1. Então, querendo ou não, é um momento de maior instabilidade do Santa na tabela. Porém, com tudo isso, Fábio, eu ainda acho que o viés, para mim, em termos de tabela, ele ainda é positivo. O Santa consegue um empate importante, mas o que você trouxe no começo tem que ficar muito na cabeça do torcedor e mais do que no torcedor, na cabeça do grupo do Santa Cruz, da diretoria, para se ter uma avaliação correta do momento que a equipe passa. Em termos de desempenho, o Santa Cruz vem deixando muito a desejar. E isso é preocupante. Porque a gente sabe como o futebol conta muito o momento. O Santa chegar no mata-mata com esse futebol abaixo não é algo positivo, né? O Santa tem que chegar engrenado, o Santa tem que chegar jogando bem, motivado, fazendo gol, tendo boas aparições, como a gente viu o Santa ter, principalmente ali na reta final do primeiro turno, melhor dizendo. Então, o Santa vai ter agora uma tabela que, como eu já falei, mais acessível, e a expectativa é que a equipe consiga recuperar o seu futebol para chegar bem para o mata-mata, porque verdade seja dita, o Santa Cruz vem em um momento de oscilação, e hoje foi uma partida que o resumo o resultado foi bom, mas o desempenho foi horrível, muito ruim. Talvez o pior jogo do Santa da Série D. Mesmo ele tendo sido derrotado, né, em outras 2 partidas, mas hoje talvez tenha sido o pior jogo do Santa. Eu não vi o jogo contra o Santa Cruz de Natal, eu estava viajando, não consegui assistir aquela partida. Na verdade, eu acho que quase ninguém conseguiu ver, porque quem não foi para o estádio não conseguiu ver a partida, porque era naquele momento de apagão de transmissão. Mas eu acho que hoje o Santa talvez tenha sido o único jogo em que o Santa não fez o goleiro adversário trabalhar. Renan Bragança, a gente vai entrar já já no aspecto mais técnico da partida, detalhar a atuação, mas o goleiro do América, Renan Bragança, ele não apareceu no jogo, ele não tocou na bola, basicamente. Tá? E isso reflete a atuação bem pobre que o Santa Cruz teve na tarde de hoje em Natal. Muito bem, acho que é isso, né? Não é nem pelo resultado, porque o resultado no final das contas foi bom, né? Foi a atuação de um Santa Cruz que não assustou, né? Não assustou o goleiro adversário em nenhum momento. E o tão criticado Felipe Alves, Arthur Silva, né? Talvez tenha sido o único, a gente vai para o campeão daqui a pouco, mas talvez tenha sido um dos poucos, né, que conseguiu aí se salvar nesta tarde, início da noite, lá em Natal. O Flávio César Teixeira fala isso. Felipe Alves jogou muito. E tem o Raul Mota aqui, que é torcedor dos Américas, do América do Rio, do América de Natal, enfim. Gosta dos Américas. Ele é do Rio de Janeiro e está por aqui. O Edson Análises de Futebol fala, não vai subir, anotem aí. E tem aqui o Flávio Paris, né, que estava no meu time lá no Experience. Valeu, Flávio. E o Alvin também está por aqui, participou lá. Ele parabeniza aqui a gente do NE45 pelo evento deste sábado. Valeu, galera. Bom, você quer falar da começar? Só um comentário, Fábio. Wagner Isso. Corrêa comentou aqui que apagão de transmissão passou no canal Metrópolis de Boa. Wagner, eu falei do apagão de transmissão do jogo Santa Cruz de Natal e Santa Isso. lá na terceira rodada, quando eu falei ali que eu não consigo comparar a atuação de hoje com aquele jogo, porque aquele jogo
eu nem estava observando o Santa porque eu estava em viagem, e mesmo quem estava não conseguiu ver. Mas dentre os jogos que eu vi, talvez hoje tenha sido a pior atuação do Santa na Série D, mesmo tendo tido resultados piores. Foi esse o meu comentário. Hoje deu para ver perfeitamente na partida, no Metrópolis, como você citou. O Sandro Moraes fala: time frouxo, sem garra, Santa Cruz não passará do primeiro mata-mata. E o Ricardo Meira Vasconcelos fala que o Thiago Galhardo não jogou nada, mas a bola não chegou também, né? Ele até tentou buscar o jogo ali, mas realmente não conseguiu agregar muita coisa. Arthur Silva, você quer começar falando do jogo especificamente ou quer que a gente fale da tabela, projete os próximos adversários, né? Porque o outro grupo lá também está se definindo. Vamos começar pelo jogo, né? Acho que Podemos? pelo jogo. Acho que pelo É, jogo, até porque em termos de tabela, eu acho que o comentário principal é basicamente isso que eu falei. O Santa consegue manter a liderança, projeções ali de mata-mata é sempre muito variável, depende muito das outras rodadas, das outras equipes e tudo mais. A gente pode fazer um comentário mais curto ali depois, provavelmente deve ter um raio-x da Série D aí em breve, não sei, e a gente pode falar melhor, mas no final acho que dá pra gente comentar essa parte. isso. Só dar uma projetada aí também no. Porque o jogo também não tem tanta coisa para falar, né? Então vamos também projetar um pouquinho aqui a próxima fase. Mas sobre o jogo, Arthur Silva, ainda sem Israel, né? Não sei até que ponto isso. E Yuri Ferraz foi muito criticado, né? Pelo menos eu vi vários torcedores reclamando do Yuri Ferraz hoje na lateral direita. Mas enfim, era praticamente força máxima, né? E mesmo assim o time não desempenhou bom futebol. Primeiro. Não, no todo o jogo foi fraco, né? Assim, pra mim, por exemplo, que não torço pra nenhum dos dois times, foi meio tedioso o jogo, né? Não acontecia muita coisa. O América que tinha um pouco mais de ímpeto, né? Mas também as finalizações do América de Natal eram muitas de fora da área, né? Também não teve tantas chances claras assim, bola enfiada para o cara receber cara a cara com o goleiro. Não teve muito isso, né? Ou era cruzamento, né? Cabeçada que o Felipe Alves pegava. Enfim, não foi um jogo bom, mas me pareceu que o América de Natal quis mais o resultado do que o Santa Cruz, que talvez até pensando nesse ponto, né, para confirmar a classificação, jogou o segundo tempo todo lá atrás, né? O Galhardo até falou na entrevista pós-jogo que jogo típico de Série D, fora de casa, a gente não atacou muito, ficou lá atrás. Enfim, meio que deu a entender que foi uma estratégia pensada, tá? Assim, ser defensivo não foi, o Santa Cruz não conseguiu jogar. Claro que, obviamente, o Santa Cruz queria pelo menos achar uma bola ali para machucar mais o adversário, mas me parece que foi consciente essa postura. Preocupa mais isso? Foi sim, Fábio, foi sim. E durante a análise eu vou até trazer um pouco ali da minha opinião, no campinho também eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que assim, Fábio, primeiramente eu queria começar dizendo que a partida do Santa Cruz, como eu já falei, foi uma partida ruim, muito ruim, na verdade, né, a atuação do Santa Cruz hoje. Eu acho que o resultado ter sido positivo não pode ofuscar esse desempenho fraco que a equipe teve. Porém, em níveis diferentes. O primeiro tempo do Santa foi menos pior do que o segundo, podemos dizer assim. Um primeiro tempo, a gente viu um Santa que, pela direita, você basicamente não tinha jogada nenhuma. O Santa Cruz foi um cemitério pelo lado direito, você não tinha nada sendo criado. Nas poucas vezes que chegava ao ataque, Tiaguinho não conseguia dar sequência, e Yuri Ferraz, às vezes que chegou, também não conseguiu ter êxito nenhum. Então foi um lado morto, o lado direito do Santa. O lado esquerdo foi o lado que funcionou mais, mas assim, funcionou mais do que o direito, não que funcionou muito. E era um lado em que o jogo estava fluindo mais, tanto pelo lado do Santa quanto pelo lado do América. E defensivamente foi um lado que o Santa teve muita dificuldade. Eu vou falar bem disso na parte dos desempenhos individuais, mas Natan teve muita dificuldade ali pelo lado esquerdo, sempre perdendo basicamente os duelos individuais, seja com Dudu, seja com Aruá, jogadores do América, que levaram vantagem assim ampla em cima de Natan. E pelo meio, o Santa também não funcionou. O William Júnior também teve numa partida abaixo. Então o Santa ele criou muito pouco no primeiro tempo. Né? Ele não conseguiu construir jogadas. E um América que chegou bastante, mas que não conseguiu levar muito perigo. O América errou muito também no primeiro tempo, no último terço. Ele era um América que muitas vezes até conseguia o passe, mas que se enrolava no momento da finalização. Várias vezes o Giva
desperdiçou, não conseguiu alcançar uma bola, ou a finalização era muito mal feita, né? E mesmo assim o América chegou a levar alguns sustos assim ao Santa, mas não era nada que dava uma sensação de que o gol vai sair a qualquer minuto. Eu sinto que no primeiro tempo a gente não teve essa sensação. Né? Talvez você possa até falar melhor como um cara mais neutro que viu o jogo, porque eu tenho um pouco ali da ansiedade de torcedor, mas eu não tive esse sentimento. Eu achei que era uma América superior, uma América que chegava mais, mas que realmente faltava ser efetivo. Né? E muitas vezes nessa finalização mesmo. O passe acertava, mas a finalização ficava devendo. Mas foi um primeiro tempo que ainda foi melhor do que o segundo, porque era um Santa que pegava o contra-ataque e conseguia pelo menos chegar no último terço de campo. O Santa chegava no último terço de campo e desperdiçava, que aí era um problema grande que me tirou muita paciência no primeiro tempo, que é, o Santa era um time que não funcionava pelas laterais e pelo meio, então por isso não conseguia construir, mas a chance que ele poderia ter de ter uma jogada de ataque, de levar perigo ao América, de abrir o placar, ou de simplesmente não ficar sofrendo o tempo inteiro, que era o contra-ataque, ele muitas vezes desperdiçava. Levava até o último terço, tinha muitas vezes vantagem numérica, mas errava um passe, enfim. Se o América errava muito no ataque, o Santa errava até mais do que o América. Não em quantidade, mas assim, erros básicos. E aí o primeiro tempo termina dessa forma. Eu acho que a expectativa de todo mundo que estava assistindo a partida era que o Santa viria com mudanças para o segundo tempo. Porque não estava funcionando o jogo do Santa. Mas, de forma surpreendente, Marcelo Cabo volta com a mesma equipe, e aí por isso que eu falo que tem escalas diferentes. Se o primeiro tempo do Santa foi ruim, o segundo tempo ele foi muito ruim. Porque o segundo tempo, não. Para mim, o segundo tempo passou aquela mensagem de que a qualquer momento vai sair o gol do América. O América, que também não teve muita efetividade, na verdade teve zero efetividade, já que não conseguiu marcar um gol. Acho que o torcedor do América deve estar lamentando muito o resultado de hoje, porque deve ter visto que dava para ter vencido a partida pelo volume de jogo que criou, mas foi um América no segundo tempo que sufocou o Santa. Basicamente, no segundo tempo, só deu o América. O Santa não conseguia quase passar do meio campo. Se no primeiro tempo o Santa chegava no último terço e errava a jogada de contra-ataque, no segundo tempo eram pouquíssimas as vezes que o Santa chegava no último terço. Tá? E eu concordo muito com o que você falou. Foi escolha. No segundo tempo a gente viu realmente um Santa que baixou as linhas, principalmente após a primeira mudança de Marcelo Cabo, quando ele coloca a equipe com 3 volantes, abrindo mão ali de William Júnior, camisa 10 da equipe. Então, o Santa, a partir dali, realmente foi um Santa que jogou pelo empate. E o Thiago Galhardo deu entrevista depois do jogo confirmando isso, né? Foi um jogo de bunda na parede, vamos segurar o resultado, eu quero manter a minha liderança, quero meio que estancar a sangria, sabe? Depois de perder dentro de casa, num confronto direto com a equipe que está disputando liderança comigo, um empatezinho me serve hoje. Foi muito essa estratégia. E eu não tenho até nada contra o Santa Cruz ter uma estratégia defensiva de segurar resultado, porque isso vai ser uma estratégia necessária no mata-mata. Com certeza vai ter um confronto ou confrontos em que o Santa vai precisar usar dessa estratégia. O problema para mim é que essa estratégia defensivamente, até que a gente pode dizer que funcionou, embora o Santa tenha flertado com risco, mas a página 2 dessa estratégia tem que ser você ter estocadas, que é para você ter um mínimo de fôlego, sabe? Um mínimo de descanso. Você não pode simplesmente ficar na bola no bate e volta. E o Santa teve muita limitação com isso. Né? Errou muito passe no meio-campo, não conseguiu dar sequência com seus pontas, sabe? Então tem muitos problemas técnicos aqui do Santa que eu vou trazer melhor na análise individual, mas o Santa que no segundo tempo teve muito abaixo. Muito abaixo. O segundo tempo do Santa foi uma atuação que realmente deixa o torcedor preocupado, porque é um Santa que não conseguiu sair. Se no primeiro tempo Renan Bragança tocou na bola uma vez que eu me lembro, que foi uma finalização de longe de Thiaguinho sem muito perigo, eu não me lembro de Renan Bragança participar do jogo no segundo tempo. Eu não me recordo. Eu não me recordo de um escanteio, eu não me recordo de sabe, com uma bola simples. Simplesmente foi um jogo no segundo tempo que o Santa não chegou ao ataque. Então não dá para eu ver isso, por mais que tenha conseguido não levar gol, e considerar que foi positiva essa postura, que a estratégia funcionou, sabe? Eu acho que o resultado funcionou, a estratégia, não sei. O Santa flertou muito com o risco. Como você disse, a gente teve defesas de Felipe Alves no segundo tempo, pelo menos umas 3 defesas ali. A gente teve lances que flertaram com um pênalti, não teve nenhum pênalti para o América, tá? Para o torcedor do Santa Cruz não me entender errado. Mas tiveram alguns lances ali de jogadores do América no 1 contra jogadores do Santa, que você flerta no sentido de que um botezinho um pouco mais errado, o pé um pouquinho mais para frente, poderia ter o contato, o choque e ter sido marcado pênalti, sabe? Então, tudo isso me faz pensar que
a estratégia para mim ela não funcionou. O resultado sim, a atuação não. E eu acho que tem muito do dedo de Marcelo Cabo aí. Marcelo Cabo, para mim, a estratégia que ele utiliza, como eu falei, o problema não é você jogar de forma mais reativa, mas é porque o Santa não foi reativo, o Santa foi contenção de danos total. Então, faltou essa reatividade da equipe. E um segundo ponto, mexeu mal na equipe. Tá? A gente vai trazer aqui as análises individuais, mas assim, mexeu mal no time. Não entendi a entrada de Pedro Favela, sabe? Os torcedores vivem falando, cadê Lucas Bessa? Lucas Bessa. Lucas Bessa. O Lucas Bessa é o do Clube 45, o pessoal fica confundindo um com o outro, me confundiu aqui. Lucas Bessa é um jogador, inclusive, que na última vez que entrou, deu assistência. Eu acho até que foi um pouco supervalorizado aquela entrada dele, mas é um cara que tem muito mais serviços prestados ao Santa Cruz do que Pedro Favela, que segue tendo oportunidades, e Lucas Bessa, depois dessa partida, basicamente não entrou mais. Então, qual é o motivo dessa escolha? Qual é o motivo dos dois laterais terem ficado até o final do jogo? Os dois laterais foram muito mal no jogo e ficaram até o final da partida. Qual o motivo de Matheus Melo, por exemplo, não ter nenhuma oportunidade no Santa desde que voltou? É a questão física, sabe? Porque são 3 jogos que ele vai para o banco e eu acho que ele poderia ter sido utilizado. Por exemplo, a última alteração que entrou Vini Ora poderia ter entrado com o Matheus Melo. Acho que ajudaria mais, né? Até para dar sequência para ele. Talvez eu seja uma opinião não das mais esperadas na torcida, mas eu acho que Matheus Melo é um jogador extremamente útil no nosso elenco. Eu nunca fui daqueles que detonam ele como detonaram no Pernambucano. Eu acho que ele é um cara que pode agregar e é um jogador que pode ser útil nos mata-matas, nos próximos jogos da Série D. Então tem que recuperar esse atleta. Enfim, a estrutura da equipe também, como um todo. Então eu acho que tem muito do dedo de Marcelo Cabo hoje e ele mesmo vai concordar com isso, porque, como você falou, ficou muito claro que o Santa Cruz ter feito a atuação que fez no segundo tempo não foi um erro de percurso, algo que aconteceu dentro de campo. Foi estratégia, mas eu não consigo dizer que ela funcionou apenas por causa do resultado. Eu acho que o Santa teve uma atuação temerária. Não acho também que é para a gente estar falando aqui de mudança de comando, etc. O trabalho é muito fraco, de forma alguma. Tá? O Santa ainda é líder, o Santa teve jogos interessantes, mesmo Marcelo Cabo, que eu já elogiei a condução dele em outras partidas. Acho que hoje Marcelo Cabo foi um pouco mais parecido com o Marcelo Cabo que eu imaginava que o Santa estava contratando, porque eu acho que jogos como o de hoje, Marcelo Cabo eu já vi várias vezes fazendo em outras equipes, então ele me surpreendeu positivamente no começo ali do trabalho, mas enfim, eu acho que é aprendizado, é tentar evoluir daqui para frente, e também tem a questão dos desfalques, né, Fábio? Israel, que na verdade não são desfalques, é um desfalque que é muito importante. Não é à toa que quando Israel saiu do time, o Santa teve o seu pior momento na Série D. Óbvio que essa não é a única explicação, né? Até porque Israel não é Messi, não é um jogador desse nível para você dizer que ele saiu, acabou o time. Mas é um cara que faz falta, sabe? A vitalidade, a força com que ele chega no ataque ali, a válvula de escape que você ganha do lado direito. E eu digo mais, eu acho que o Santa também está sentindo muito isso, porque o jogo que ele tinha muito forte pelo lado esquerdo com o Giovani também foi muito atrapalhado pelas mudanças na lateral esquerda, e eu bato no ponto aqui de que Rodrigues, para mim, tem que voltar a ser titular. Não é coincidência para mim Rodrigues ter ido para o banco e Giovani cair de rendimento como caiu nas últimas partidas. Eu acho que o Rodrigues era um cara que, mesmo com todas as suas limitações, com todos os seus problemas, não estou dizendo que o Rodrigues é um grande jogador, mas ele estava funcionando com o Giovani, se entendiam, sabe, se conversavam. E aí o Santa mexeu muito na lateral esquerda e caiu de rendimento o Giovani, e aí você perde os dois principais caminhos que você tem para a criação de jogadas. A ponta esquerda cai de rendimento, Tiaguinho da ponta direita, por mais que tenha feito gols importantes, ele não está no seu melhor momento na Série D, ele mesmo tem ciência disso. E você tem um lateral direito que chegava muito, que ajudava, que é Israel, que está fora da partida. Então, o William Júnior também caiu de rendimento no meio campo, né? Embora eu nunca tenha sido um grande fã de William Júnior, mas é fato que ele já jogou mais bola do que vem jogando. Então, tem uma soma de fatores aí, mas eu não acho que é apenas o fator técnico individual dos jogadores. Tem um pouco também de falha na condução aí de Marcelo Cabo, que eu acredito que ele tem potencial, tem capacidade para resolver isso nas próximas partidas, para, como eu falei, o Santa conseguir chegar animado, vamos dizer assim, para o mata-mata, sabe? Motivado, mostrando bom futebol e dando um pouco mais de tranquilidade ao seu torcedor. E em relação ao extracampo, Arthur Silva, isso está de alguma forma afetando ou não? Tem uma fala aqui do Galhardo, né, ao repórter João Vitor Amorim, da Rádio Jornal,
dizendo o seguinte: aqueles que não quiserem que o Santa Cruz ande, saia do clube. O Santa Cruz precisa andar e isso vem nos atrapalhando. Fábio, depois de uma declaração como essa, é fato que é um tema que mexe no elenco. O que a gente não sabe aqui é o quanto isso mexe, o quanto isso é definidor. Mas eu já falei sobre isso até no último Real X, que é o que me preocupa. Até no último programa aqui, eu acho que eu gravei com você, Fábio, de como é, parece um pouco que a torcida do Santos entrou meio que num marasmo em relação à Série D, com o tema da SAF então em efervescência. Isso. Então, os últimos jogos a gente viu públicos menores. É óbvio que tem muito ponto da biometria, que afeta muito o público, a gente até já imaginava isso, mas eu não acho que é coincidência ou que é explicado apenas pela biometria o Santa Cruz ter tido públicos, não públicos baixos, mas públicos bem mais baixos do que vinha tendo nas últimas duas partidas no Arruda. Sabe? Está muito ligado também para mim ao tema da SAF, a discussão, o bom momento que a equipe tinha na tabela, então talvez o torcedor tenha ficado meio naquela, pô, a Série D aqui, pelo menos a primeira fase já foi, vão me preocupar com a SAF, sabe, não estava dando muita atenção, às vezes até o perfil oficial eu achei que falava pouco, muitas vezes, do jogo, sabe, ficava meio calado ali, então até o Santa institucionalmente, em termos de comunicação, parecia deixar um pouco de lado a campanha, e eu falei do receio, né, de que o, não só a efervescência, a importância do tema, mas a disputa política que está crescendo relacionada ao tema, né? A gente teve essa semana aí muita discussão sobre isso, sabe, ameaça, etc. Então, coisas pesadas, vamos dizer assim, em relação ao tema, e eu não tenho dúvida de que isso, de alguma forma, chega até o elenco. O elenco são jogadores, sabe, não são robôs que não leem nada na internet, não tem rede social, não conversa com ninguém e vivem, sabe, num cubículo sem contato com o mundo. Eles têm contato com o mundo, eles sabem o que está acontecendo, eles veem isso acontecer. E inconscientemente isso pode mexer com o elenco. Da mesma forma que pode mexer com o elenco a questão de muitas vezes se falar de que já teve muitas vezes isso vindo à tona, não dessa forma direta, mas informações do tipo que o Santa precisa da SAF até mesmo para conseguir pagar até o final da competição o salário, porque a folha do Santa não é barata, e a gente sabe, por todo o que teve do histórico, a forma que o tema caminhou, que o Santa fez investimentos, né, dentro desse seu elenco, e hoje é a associação que está pagando salário, mas muito contando ali que, ó, vai entrar a SAF, então dá para eu assumir um desafio maior, dá para eu trazer jogadores como Galhardo e Felipe Alves, jogadores que a SAF participou da contratação, por mais que hoje o salário não esteja sendo bancado, né, pelo menos as informações que a gente tem de que quem está bancando é a associação, então isso influencia. Eu não sou nunca do discurso fácil, que para mim acontece, não sei se no Botafogo é assim, Fábio, mas no Santa é. Toda vez que o time joga mal ou perde um jogo, é porque está salário atrasado. Sempre, sempre, não importa. O Santa pode ter 20 vitórias seguidas, vai perder um jogo, vão dizer, salário atrasado. É sempre. Então eu nunca caio nesse discurso fácil, porque se for para falar isso, aí a gente não tem nem o que analisar aqui. Tudo que eu falei de Israel tá fora, não sei o quê, não sei quem não tá jogando bem, Marcelo Cabo não escalou bem, e tudo isso então não tem serventia da gente falar, porque simplesmente atrasou o salário, então os caras estão sem jogar bola por causa disso. Eu nunca caio nesse discurso fácil. O que não quer dizer que os salários atrasados não possam influenciar. Embora o atraso salarial do Santa, Fábio, pelo que se tem informação, é bem pequeno, tá? É coisa assim É, de dias. Até porque o vencimento de julho, a gente está no dia 6 de julho. isso. Então, assim, não tem nem como ser um atraso grande, porque mês passado teve a confirmação que foi pago. O próprio Galhardo minimizou a questão dos salários. Ele disse que o atraso são de dias e que já tem um compromisso do presidente de Isso. pagar. Então, não acho que isso seja de forma alguma um grande impacto. Eu acho que a questão da SAF impacta bem mais do que isso. A discussão da SAF. Porque a declaração de Galhardo, eu acho que tem muito de também, às vezes, pode ter, né, de jogo político, algum lado querendo passar uma mensagem para o outro, etc. E eu não estou aqui para fazer juízo de valor a respeito disso, porque eu acho que não é o momento, nem quero usar esse programa para isso. Mas o ponto para mim é, analisando de forma técnica, é fato que se influencia. Um jogador, após terminar a partida, falou do jogo, né, mas depois falou sobre isso. Se isso fosse um tema que não tem nada a ver, ele Isso. nem citaria. Ele simplesmente diria: não, isso aí não tem nada a ver. Quem resolve é o presidente tal, eu quero jogar bola. Que a gente vê muitas vezes sendo falado, mesmo que muitas vezes influencie, mas o jogador tem aquela resposta padrão, né? Não utiliza essa resposta nesse nível. Então, um receio que eu tinha de que isso poderia influenciar, para mim vem influenciando, e é um cuidado maior que se tem que ter.
Porque o Santa vai ter que caminhar com as duas coisas em paralelo. Não tem como você parar a SAF até que subir, ou até disputar mata-mata, etc., da Série D, próximas fases. Nem também tem como você, não, vou parar a competição para discutir a SAF. Vai ter que andar em paralelo e vai ter que se fazer de uma forma que se impacte o menos uma coisa, o mínimo, né? Uma coisa na outra, para que o Santa consiga ter sucesso nos dois caminhos, vamos dizer assim. Foi um recado claro, né, do Thiago Galhardo, que certamente é um dos líderes do elenco, né? Então, se ele está insatisfeito, imagino que ele não está falando só por ele, né? Ele está falando por grande parte do elenco, pelo menos, né? E só para ser claro, ele até isentou, né, o presidente, né, o Bruno Rodrigues, em relação a isso. Ele não citou nomes, mas só uma outra aspas aqui. Ele falou: tem pessoas que estão empacando. Na dúvida se é para deixar o patrimônio, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas libera, é bom para todo mundo. Aqueles que não querem deixar o Santa Cruz andar, por favor, saiam. Tá, foi uma das aspas aí do Thiago Galhardo sobre isso. E é como eu falei, Fábio, vai além do seu juízo de valor, que a gente pode ter aqui na audiência alguém que é contra ou a favor a questão do Arruda ser cedido ou não, mas independe. Você pode concordar com a frase de Galhardo ou discordar da frase dele. A questão é, isso prova que o impacto dentro do elenco ele existe. Se não existisse, a gente não estaria lendo aqui uma declaração, não teria ouvido uma declaração como essa dele. Né? Então, é ponto pacífico que essa é mais uma preocupação que a diretoria de futebol do Santa Cruz precisa ter, tentar blindar ao máximo o elenco, né? Ou então a diretoria, e aqui eu falo a diretoria geral, né, presidência, conselho, etc., o Santa Cruz institucionalmente tentar resolver o mais rápido possível a questão da SAF, ou ver a melhor forma de fazer, mas como eu falei, vai ter que andar em paralelo e vai ter que andar em paralelo com a maior harmonia possível para evitar problemas. Muito bem, antes da gente ir para o campinho, só passar aqui na classificação, né? O Santa Cruz líder com 23 e o Central, o vice-líder com 23. A diferença é no saldo de gols, né? O Santa tem um gol a mais de saldo do que o time de Caruaru, mas ambos já classificados aí para o mata-mata, né? Desse grupo A3. América de Natal bem encaminhado também, né? E aí a última vaga está em aberto, né? Ferroviário tem 14 pontos, é o quarto colocado. Santa Cruz de Natal 13 é o quinto. Souza 11 e o 13 tem 10, mas pode ir a 13, né? Joga com o Horizonte amanhã, então pode ficar um ponto só do Ferroviário. Então essa quarta vaga está bem aberta. Santa Cruz e Central garantidos e o América quase garantido na próxima fase. E aí, Arthur, no grupo A4, ainda a gente não tem muita definição, né? Porque a diferença do segundo para o quinto é de apenas 3 pontos, né? O segundo é o Sergipe com 18, o Juazeirense terceiro colocado com 18, quarto lugar Lagarto com 17, hoje seria o adversário do Santa Cruz. E ainda tem o Jequié que está vivo ali com 15 pontos na quinta colocação. Enfim, tem o que avaliar já, o que projetar aí desses adversários. O Lagarto seria o menos pior, assim, o mais viável, né? É mais perto. Jequié e Juazeiro são interior da Bahia, né? Mais complicado, jogos fora. O Sergipe, querendo ou não, é um time tradicional, né? Que pode complicar, né? Já complicou para Botafogo, por exemplo, na Copa do Brasil, Botafogo do Rio, né? Quase tirava aí o Botafogo do Rio na Copa do Brasil. Então, tem adversário aí preferencial aí para a próxima fase ou não tem muito isso? Fábio, a gente até falou no último raio-x que essa análise ela está até um pouco mais complicada, porque antes a gente analisava com uma tendência muito maior de que o Santa seria líder, e aí você tinha só uma variação, que era quem ia Isso. ser o quarto colocado do outro grupo. Agora a gente está num cenário que, com essa campanha muito boa do Central aí, que ele vem tendo, principalmente nas últimas rodadas, o América que também está próximo, o Santa, por mais que hoje ele seja o favorito para terminar em líder, não é uma garantia 100%, até pela oscilação que o Santa Cruz teve. Então, a gente pode ter o Santa variando ali primeiro, segundo, terceiro, e do outro lado, a gente pode ter a variação também das equipes que vão ficar posicionadas, o que dificulta a gente projetar quem de fato o Santa vai enfrentar. Eu acho que para essa rodada, o que é que dá para a gente falar? No último Real X, a gente falou de que uma surpresa que a gente tinha era a recuperação do União Carmolandense do Tocantins. Era uma equipe que tinha uma pontuação muito baixa
e que nas últimas 3 rodadas antes dessa, ele tinha conseguido uma recuperação ali com 2 vitórias e um empate. E aí ele tinha chegado nos 12 pontos, estava a 3 ali do G4, algo assim, ou era 4 pontos, enfim. Ele ainda sonhava com a classificação, então era mais uma equipe que poderia estar nesse bolo. Hoje ele perdeu, salvo engano, foi até goleado pelo Barcelona de Ilhéus, e aí basicamente dá para se dizer que 4-1. dele para baixo não tem mais como. A disputa basicamente é até o Jequié. Só que do Sergipe até o Jequié, como você disse, são 3 pontos, não dá para a gente projetar muito o que vai acontecer. Eu acho que o único que dá para dizer que o Santa não deve enfrentar é o Asa, mas das outras 4 equipes pode vir qualquer uma dessas. E a gente também é difícil analisar, Fábio, qual seria o melhor confronto, porque é uma Série D que, além de Série D já ser difícil você avaliar, sem transmissão, sabe, clara, você fica difícil até de conseguir ver as partidas. Então, o que a gente consegue avaliar é muito pela camisa, pela história do time, desempenhos recentes, até mesmo em outras competições, como o caso que você falou do Sergipe na Copa do Brasil contra o Botafogo. Então, eu acho que desses 4, para mim, o mais chato seria enfrentar o Sergipe. Esse o Santa deveria evitar. A Juazeirense, por mais que tenha feito um campeonato baiano abaixo, né? Ainda é uma equipe que Fred até fala muito isso, eu concordo, que é sempre muito acostumada a jogar mata-mata de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil, sabe? Então, time cascudo, tem um mando de campo forte, então é bom dar uma evitada. E aí ficaria Lagarto e Jequié, que por não ter muito nada, nenhum aspecto que possa fazer a gente dizer, ó, tem essa dificuldade ou tem aquela outra, parecem ser as melhores opções, né? Uma dessas duas equipes. Acho que realmente o Lagarto talvez seja uma viagem um pouco mais tranquila, pode ser uma vantagem. Mas eu acho que, primeiramente, o Santa agora ele tem que fazer o seu papel, que é se recuperar dentro do grupo, garantir a primeira colocação, e aí depois torcer para que venha o melhor adversário possível, mas eu acho que o Santa Cruz se recuperando e voltando a ter o futebol interessante que ele já mostrou nessa Série D, ele chega com um favoritismo para esse mata-mata e pode ir bem. Mas a gente fala muito de projetar o mata-mata, até porque o Santa já está garantido lá. Mas eu acho que essa oscilação que o Santa tem é como se ele ainda tivesse uma tarefa para cumprir na fase de grupos. Tem a questão da colocação, mas ainda tem a tarefa de retomar a confiança. Então o Santa tem que focar É. nisso nesse momento. Muito bem, é isso, né? Certamente teremos aí o raio-x da Série D durante a semana e aí mais projeções aí sobre a próxima fase. Bom, vamos para o campinho, Alan Roberto, e também dar aquele recado, né? Da nossa parceira aqui, a Shine Box, né? Vamos colocar aí na tela, porque hoje é domingão, né? E você que quer encerrar aí o seu domingo com o melhor da comida chinesa, tem o Shine Box, né? Inclusive, QR Code está na tela, tá? É só você apontar a câmera do seu celular que você será direcionado aí para a unidade mais próxima da sua residência, tá? Do Shine Box aí, pela geolocalização a gente já consegue encontrar qual é a unidade do Shine Box no Recife mais perto de você. E aí você pode pedir sua comida chinesa aí e chegará rapidamente aí quentinha para você, para sua família, para os seus amigos aí encerrarem muito bem o domingão ou também durante a semana, né, galera que também tá vendo aqui esta live no decorrer aí da semana, pro almoço, pro jantar, enfim, cai bem em qualquer ocasião. Shinebox, peça agora, QR Code está na tela. Valeu, Shinebox, nossa parceira aqui no 45 minutos. Bom, vamos para as análises, começando com o Felipe Alves. Hoje ele foi importante, Arthur Silva. Fez defesas que garantiram aí o 0-0 lá em Natal. Talvez a melhor notícia, né, desse jogo tenha sido a atuação do Felipe Alves, que já estava sendo cornetado ao ponto até de muita gente pedir a titularidade aí do Rô Kennedy, né, a volta do Rô Kennedy à titularidade da meta do Santa. Vou colocar o verde musgo, Fábio, para Felipe Alves. Principalmente por uma defesa que ele fez no segundo tempo, numa cabeçada, eu acho que de Dudu, jogador do América, disparada a defesa mais difícil que ele fez, né? Uma cabeçada que o Dudu seguiu o manual, né? Cabeçada para baixo, a bola quicando, mas Felipe Alves conseguiu ir buscar. Então, Felipe Alves de fato foi importante hoje para o resultado do Santa, mas ele hoje me lembrou o Felipe Alves do começo da Série D, que teve jogos bons, mas que o torcedor ainda assim ficava com o pé atrás de esse cara não me passa confiança. E eu vou dizer por quê. Porque por mais que ele tenha feito boas defesas, ele não segura uma bola. Todas as defesas que ele faz é espalmando.
Tem uma, inclusive, que ele espalma para o meio da área, o jogador do América perde uma chance incrível no rebote, que ele está mal posicionado. Salvo engano, ele passa da bola e aí ele espalma para o meio da área porque ele faz a defesa de mão trocada, tentando se recuperar. Então, assim, fez defesas importantes, mas não acho ainda, Fábio, que é um cara que passou o torcedor ter confiança e vou parar de pedir Rock Kennedy, tá? Eu acho que ainda vai continuar isso sendo tema. O que eu acho é que um jogo como esse confirma o que eu já falei de que ele não vai sair. Tá? A gente está a 3 jogos no mata-mata, dificilmente Marcelo Cabo vai fazer uma mudança importante, como é uma mudança no gol, ainda mais com todos os aspectos que eu já disse de Felipe Alves, a liderança do elenco, um cara com a cara da SAF, caro, contrato longo, então tudo isso que a gente disse, eu acho que o torcedor ele até se iludiu um pouco, porque Rock Kennedy postou ontem, foi até ontem, aquela arte que os jogadores colocam quando vão para a partida, sabe? São relacionados. E aí a galera achou, eita, ele postou porque vai ser titular. Eu disse, velho, ele pode ter postado simplesmente porque vai pro jogo, sabe? Vai pro banco, vai ser relacionado. E, de fato, é o que aconteceu. Eu não acreditava. Mas assim, copo meio vazio, meio cheio, para mim ele conseguiu se recuperar. Depois de 3 partidas falhando de forma clamorosa, hoje ele não falhou clamorosamente. E teve pelo menos uma defesa, que foi essa da cabeçada, que ele foi muito bem. Então, vou colocar o bem aí para ele. Foi importante hoje. Bom, seguindo para a dupla de zaga, William Alves e Eurico. Eu vou colocar o bem para Eurico. Né, trabalhou bastante, como eu disse, a zaga do Santa foi bem exigida, principalmente no segundo tempo. E o Eurico também tem um momento no primeiro tempo que ele faz um corte. O William Alves ele sai jogando, aí Galhardo perde a bola, o William Alves está meio desligado, parece que meio que reclamando com o Galhardo. Quando ele percebe novamente, o lateral já foi cobrado, ele foi batido e o Eurico salvou uma chegada que o Giva ia chegar assim, cara a cara. Gostei da partida do Eurico mais do que da partida de William Alves. E aí, torcedor talvez vai dizer aqui, pô, o William Alves, você dizia que tem que ser titular, tá vendo aí e tal. Não acho que o William Alves fez uma partida ruim, tá? Para mim é o razoável, mas eu acho que para o William Alves pesou muito uma coisa, que é o fato dele ter ficado tanto tempo sem atuar para um jogador. Vou chutar a idade, posso errar, tá? Eu acho que ele tem 38 anos. Então isso pesa. Para um jogador nessa idade, é muito importante você estar na rotação alta, sempre atuando, sempre participando das partidas. E eu senti hoje um William mais pesado. Ele sempre foi um zagueiro mais lento, mas até mais pesado do que o habitual, por isso, por falta de ritmo, não estar ainda naquela forma que ele estava no Pernambucano. E o amarelinho, que voltei aí, eu não sei se eu travei. Travou, viu, Arthur Silva? Deu Voltou, para agora entender ou voltou. é melhor Não, deu um repetir? corte, mas pode continuar. Agora, Boa. perfeito. O que eu ia falar de William Alves no final das contas é que ele não comprometeu, tá? Eu colocando razoável, porque a gente percebeu algumas chegadas dele que ele chegou um pouco atrasado. Tem até um lance, já na retíssima final, que o América perde muito pênalti, mas foi claramente uma simulação do jogador do América, mas ele dá o bote atrasado, tá? Ele tá atrasado na jogada, é porque o bote não pega de forma alguma o jogador do América. Mas eu vou colocar o razoável para o William Alves e o jogou bem o verde musgo para o Eurico. Não vai ter notas muito positivas, não, tá? O jogo do Santa, como eu falei, o desempenho da equipe não foi bom, então não se acostumem com notas muito no verde, não. Bom, vamos para as laterais, né? Yuri Ferraz e Natan. Esses não foram bem, né, Arthur Silva? Yuri Ferraz vermelho, muito mal, assim, sem conseguir dar sequência nas jogadas. O Santa, em determinado momento, teve na lateral, no lado direito de campo, Yuri Ferraz e Renato, depois entrou ainda Pedro Favela, que eu vou comentar que nenhum dos três conseguiu agregar em nada, mas Yuri Ferraz muito mal hoje. Eu cheguei a pedir Totti, e eu até coloquei no grupo assim, é para Totti entrar, e o pessoal disse, pô, o Totti que a gente dizia que era o problema do Santa, agora virou solução. Eu disse, veja, é porque o Yuri Ferraz está muito mal. Até defendi ele aqui no último jogo, nas avaliações, até contra a opinião de vários torcedores, mas hoje não dá não. E o Natan? Natan, eu vou colocar vermelho também para Natan, tá? Eu acho que no segundo tempo ele até estancou um pouquinho a sangria, porque por mais que o América tenha chegado muito, eu acho que o América chegou um pouco menos pela esquerda no segundo tempo do que chegou no primeiro, mas mesmo assim muito mal, assim, defensivamente não consegue
ganhar disputas. Ele quase que todas as jogadas do 1 contra 1, Fábio, ele vai no corpo do jogador para tentar ter uma trombada e cavar uma falta, sabe? É meio que o artifício que ele tem para parar a jogada é isso. Não consegue roubar uma bola, levar vantagem. No ataque é inexistente assim também. Assim, ele aparece mais pro ataque do que o Yuri Ferraz, mas não consegue dialogar com o Giovani. Eu sinto muitas vezes que os dois não estão se entendendo, então eu acho que a queda de rendimento do Giovani também está ligada a isso. Vou colocar o vermelho aí pro Natan. Muito bem. Vamos partir agora para o meio de campo, né? Gabriel Galhardo e Balotelli. Eu vou colocar, não sei se eu boto razoável ou bem, eu acho que vou no razoável para Gabriel Galhardo e razoável para Balotelli, por motivos diferentes. Eu acho que Balotelli hoje lembrou um pouco o Balotelli do começo da temporada, que errava muito passe. Eu acho que o Balotelli hoje ele insistiu muitas vezes em segurar a bola, mas continuou sendo um monstro na marcação. Então, por isso que na média eu fico no razoável, tá? Fiquei na dúvida. É um razoável que poderia ser um bem, tá? Para os dois aqui, mas eu vou ficar no razoável. Como a atuação como um todo foi abaixo, eu vou ser um pouco mais criterioso. Gabriel Galhardo, um razoável, ele foi um cara que participou, mas eu senti ele errando muito passe também, sabe? O Santa muitas vezes teve dificuldade nessa saída. Por isso que eu não vou ser tão positivo na avaliação ali do Gabriel Galhardo. Não que ele tenha feito uma partida ruim, mas também não acho que dá para se dizer que foi uma partida boa. O razoável para mim está de bom tamanho para ele. E o William Júnior? Nem razoável para ele? Não, o William Júnior, mal. Não vou colocar o muito mal, mas vou colocar o mal para o William Júnior. Não conseguiu agregar, desperdiçando muitas jogadas. Eu acho que eu vou botar muito mal, tá, Fábio? Vou ser justo. Eu fiquei na dúvida ali no Natan, fui pro muito mal para ele, então eu vou no muito mal também para o William Júnior. Pode colocar o vermelho. É, o William Júnior, ele sempre foi um cara para mim que não me convenceu muito. Eu ainda acho que ele é o titular, porque é a melhor opção que o Santa Cruz tem hoje para a camisa 10. Mas eu, por exemplo, queria ver Matheus Melo, porque eu acho que ele tem potencial de se jogar um futebol parecido com o que ele já jogou no Santa, de conseguir essa vaga. Porque eu acho o William Júnior um cara que muitas vezes poderia agregar vindo do segundo tempo. Ele tem um drible curto interessante, já utilizou esse recurso, mas ele muitas vezes não consegue dar sequência, sabe? Às vezes eu acho que ele é um cara para mais uma jogada, duas ali fazer a diferença, sabe? Para o jogo como inteiro, armar jogada, construir, não consegue agregar tanto. Não gostei muito não gostei de forma alguma da partida do William Júnior hoje. Eu acho que ele vem caindo de rendimento. O muito mal aí tá de bom tamanho para ele. Bom, partindo para o ataque, Thiaguinho, Giovani e Thiago Galhardo. Eu vou colocar o amarelo para Giovani. Já falei aqui do Giovani que caiu de rendimento, mas eu acho que ele tem sido atrapalhado por essa questão da esquerda, né? Já falei bastante até sobre isso, não vou repetir mais. Tiaguinho e Thiago Galhardo pode colocar o vermelho nos dois também, tá? Para mim, pior atuação de Thiago Galhardo na Série D foi a de hoje. Assim, não vou dizer que é o Thiago Galhardo lembrou o Thiago Galhardo do jogo contra o Sport, porque ali era um Thiago Galhardo que não conseguia participar do jogo. É. Hoje foi um Thiago Galhardo que errou muito tecnicamente. Todas as bolas que ele pegou, ele desperdiçou. Como você disse, chegou pouco. Ele basicamente não recebeu nenhuma bola como 9. As bolas que ele recebeu foram muito mais como um 10, que era nas jogadas de contra-ataque, ele armando, recebendo próximo ali ao meio de campo, tentando armar uma jogada, do que para definir. O Santa não teve chance de definição, né? Mas nesse aspecto que ele já ajudou muitas vezes em outras partidas, hoje ele foi muito mal. Ele teve uns, principalmente no primeiro tempo, o Santa teve umas 4 chances de contra-ataque, acho que umas 3, 4 talvez eu esteja exagerando. Que a bola chegou nele, 2 ele finalizou assim em cima da marcação, outras ele errou passe, sabe? Então, uma atuação bem abaixo do Thiago Galhardo. E Thiaguinho também foi outro que não conseguiu dar sequência nas jogadas, errando passes assim, passes bem ruins de Thiaguinho. Hoje foi o Thiaguinho que o torcedor já viu muitas vezes deixar a desejar, não conseguiu ajudar. Então, o vermelho aí para ele. Bom, titulares avaliados, vamos partir agora para os jogadores que entraram do banco, né? Temos Jonatas Paulista, Pedro Favela, Renato, João Pedro e Viniora. Alguém merece destaque positivo aí dessa turma? Ninguém. Eu primeiro vou começar colocando João Pedro, Viniora e Jonatas Paulista com o branco ali do sem nota. Acho que muito pouco tempo em campo e numa condição de jogo que não dá para eu avaliar direito o que eles fizeram. Pedro Favela e Renato, perdão, eu vou colocar o vermelho para os dois também, tá? Eu discordo aqui de Pedro, que sempre está aqui na audiência, um abraço para ele, mas
Nessa de Pedro Favela, eu não gostei muito não, tá? Eu achei Pedro Favela mal no passe, errando bola na saída. Muito do Santa, por exemplo, não ter conseguido no segundo tempo nem quase passar do meio campo. O Santa no segundo tempo, se no primeiro tempo o Santa teve chance de contra-ataque, eu disse aqui, Galhardo chegou lá na frente, desperdiçou, porque errou um passo, chutou na marcação e tudo mais. No segundo tempo não teve isso, que o Santa quase que não chegou no último terço. E tem muito, eu acho, de Pedro Favela errando muito na saída, mais uma vez, sabe? Um cara que até teve umas nuances interessantes nas primeiras partidas, mas vem num momento muito ruim. Eu até falei aqui que Lucas Bessa, por exemplo, deveria ter mais oportunidades na equipe. Renato, para mim, eu vou ser bem direto. Fisicamente, como o Renato está, ele não tem nenhuma condição de entrar em campo. Renato me lembra Thiago Galhardo jogando naquelas partidas contra o Sport, que você vê que é um cara que não tem condições de correr e de participar do jogo. Tá? Então eu acho assim, Renato pode ajudar o Santa? Pode. Precisa se recuperar fisicamente. Então, não vejo sentido nessa insistência. Já é o segundo jogo que ele entra e eu tenho essa mesma percepção. Eu falei que tiraria Thiaguinho, por exemplo, no Twitter, mas para mim a mudança seria João Pedro, porque é um cara que consegue participar na intensidade que o jogo vai precisar. Renato hoje foi menos um em campo do Santa Cruz. E aí, não quer dizer que o atleta não vai servir, como eu falei, agora precisa se recondicionar. Talvez seja o caso do Santa, ó, vou segurar ele por 2 rodadas aqui, fazer um trabalho específico, para depois ele vir ajudar, talvez só para o mata-mata, mas. Ou então vai dar ritmo, mas assim, me preocupa você tentar fazer isso em jogos mais importantes, como hoje contra o Central, por exemplo, jogos mais mordidos, assim, embora não sei se dá para dizer que o Santa vai ter jogo também assim que pode descartar, mas talvez dependendo aí um horizonte que perca para o 13 e esteja fora, enfim, não sei, vamos ver. Mas Renato está muito abaixo tecnicamente. Eu acho que fica até um ponto de atenção aí para o Santa de que deveria ter procurado um ponta que tivesse em melhores condições de atuar, porque é uma necessidade latente do elenco. Era e ainda é, já que Renato não está suprindo essa lacuna. O Santa basicamente não tem pontas reservas. E a opção que ele tinha, que era Israel, que jogava de ponta, está machucado. Então completou tudo. Né? Eu discordei bastante da entrada de Renato por parte de Marcelo Cabo e ele não ajudou. E aí eu vou para Marcelo Cabo e eu vou colocar para ele um vermelho, tá? Para Marcelo Cabo hoje. Vou pesar a mão, porque, como eu falei, não acho que o resultado dá para se dizer que a estratégia funcionou. Se fosse um jogo de mata-mata, é outra história. Como é um jogo que define a vida, assim, o desempenho não foi tal, mas é mata-mata do acesso, só quero subir, 0-0 me salva, beleza. Não acho que era o caso. Acho que o Santa, como a gente até falou muito no programa, precisa recuperar confiança. E hoje não foi um jogo para isso, porque o resultado veio, mas um desempenho bem ruim. O desempenho, na verdade, ele piorou comparado com as últimas partidas. Talvez você tenha boas notícias ali na zaga, né, o goleiro e tal, mas o desempenho como um todo da equipe piorou. E eu acho que tem muito da participação dele, não só por ter montado a estratégia, mas por ter demorado nas mexidas, ter mexido mal, ter, por exemplo, tirado o Rodrigues, que para mim fez o lado esquerdo cair de rendimento. Então, tudo que eu já falei aqui no programa culmina nessa avaliação negativa aí de Marcelo Cabo hoje, que eu também já avaliei positivamente aqui. O trabalho tem que seguir. Eu acho que o Santa, se vai subir ou não vai, vai ser com o Marcelo Cabo. Mas não tem nada. E eu falo isso só, Fábio, porque tem torcedor que eu já estou vendo falar isso. Eu acho uma loucura completa. Até. É. Mas eu, só para comentar, só para pontuar. Mas eu acho que hoje vale sim a crítica e a menção negativa ao trabalho. Muito bem, então, campinho feito, né? Temos aí a definição do melhor em campo, que, pela nota, né, o Felipe Alves, não é isso? Felipe Alves, dá uma moral aí para ele, para ver se ele se recupera. Isso. Muito bem, então Felipe Alves aí eleito melhor em campo, não teve muita concorrência também, é fato, né? O time do Santa Cruz foi abaixo, mas Felipe Alves Seria aí ele ou fica. Eurico. Como ele Isso. teve aquela defesa na cabeçada, vou deixar com ele. Bom, Pedro Cazé fala que agora os jogos são com times mais abaixo, né, na tabela, e é hora de embalar novamente para chegar bem nos mata-mata, para chegar bem no mata-mata, né? Esses jogos contra equipes mais abaixo ou ganha e recupera confiança, mas também se não ganhar, né, se tropeçar É. contra o Horizonte, contra a 13, Aí a aí confiança acabou, né? De é, vez. não, não é, é mais que abalada, né? Ela se evapora completamente, porque provavelmente esses times podem chegar até já desclassificados, né? A gente tem 13 e Horizonte amanhã. Se empatar, por exemplo, os dois meio que já dão um adeus, né? A chance de classificação. E se É, tiver se um o vencedor. Ferroviário vence na rodada que vem, por Isso, exemplo, é. E se tiver um vencedor, quem perder também já fica meio
praticamente eliminado, né? O Breno Coral criticando aqui a atuação do Pedro Favela e o Neto Alves, ele fala: nós da torcida do Santa já vimos esse filme, salário atrasado e rendimento abaixo. O Galhardo, né, falou na coletiva que os atrasos são de dias, né? Na coletiva não, né? Na entrevista na saída do jogo, né? Ele até ressaltou que na Série D dificilmente tem um time que paga em dia. Ele até falou isso também. Também acho que é muito cedo para dizer que salário tá influenciando, né? Mas acho que é sempre é o caminho mais fácil, né? Bom, é isso. É Valeu para isso. todo mundo que É aquela interagiu. conversa de sempre Isso, que a gente já comentou, né, Fábio? isso. Bom, o Ricardo Meira, né, fala que não sabe qual é o problema de Matheus Melo, se está treinando muito ruim porque não entra no jogo de jeito nenhum. Muitos jogadores, né? O Lucas Bessa também, a galera pede, enfim. Não vem com. São jogadores que não estão convencendo o Marcelo Cabo. Bom, é isso. 87 mil inscritos, né? 87,4. Vamos rumo aí aos 88 mil. 87 que é o ano do título do esporte, né? O título nacional do esporte, o título brasileiro, né, do esporte. Então, número emblemático aí para parte do pod aqui. Valeu, Alvin, valeu todo mundo aqui que interagiu, o Sandro também, Wagner Correia, também o José Nilson perguntou se o Arthur viu o jogo na Arena. Não, né? Arthur não foi para a Arena, Arena das Dunas. Muito longe. Já vou ter que pegar o voo para São Paulo, chegar direto para ir para o trabalho. Ia ficar pesado demais. Muito bem. E ontem, Arthur Silva ainda está se recuperando fisicamente, né, da sua atuação lá pelo dinheiro novo. Eu joguei pouco e tô quebrado aqui. Joguei 2 jogos, não joguei nem 15 minutos somando os dois e tô. Fábio, eu joguei só. Meu time jogou 5 partidas. Eu só atuei em 2. Somando deve ter dado 10 minutos. Depois eu virei muito mais um manager do que jogador. Boa. Mas cansou, pô, o dia todo. A gente Cansa, depois ainda foi jantar, fui chegar em casa era 1 da manhã, então cansa. Teve um isso. esquenta pesado na sexta-feira, bebendo com a galera do Clube 45. Então, não sou mais aquele jovem, tão jovem assim, que aguenta essa sequência, não. Muito bem. Ainda mais, imagine para Natal e ver esse 0 a 0, hein? Pô, ia bater um arrependimento. Bom, é isso. Valeu, Arthur Silva. Valeu, Alan Roberto aqui que esteve nos trabalhos técnicos. Valeu para todo mundo que acompanhou. Deixa o like, tá? Super importante aqui você ajudar o canal. Se inscreve, compartilha nos grupos de WhatsApp, enfim, dá aquela moral pra gente. É isso, tamo junto e até a próxima. Boa semana para vocês.